Bom, então hoje a gente vai falar sobre análise combinatória, né? Na verdade, podemos falar de uma maneira geral, de uma forma mais geral, sobre problemas de contagem, né? Eu queria que vocês hoje, assim, participassem bastante para a gente ir falando e reforçando essas noções. Vou deixar vocês falarem, montarem os conceitos, né? A gente pode discutir isso aí, enfim. Vou pedir sugestões de onde que a gente poderia aplicar, né? Análise combinatória, mas eu vou começar falando, inclusive, sobre a questão do princípio fundamental da contagem. Esse princípio fundamental da contagem, a gente usa do início até o final, né? Princípio fundamental da contagem. Isso a gente utiliza até o final aí da análise combinatória. Inclusive até mesmo em cálculo de probabilidade também, né? Esse princípio fundamental da contagem, também PFC, a gente trabalha sempre quando nós temos um problema com várias etapas, né? Constituído de várias etapas e todas elas são independentes umas das outras, tá certo? Então fala um pouquinho mais pra gente aí sobre o princípio fundamental da contagem. Quem quer falar? Vamos lá. Vamos conversando sobre isso aqui. A gente fala sobre uma coisa, a gente acaba assimilando melhor, né? Então, Maluf, é o que a gente usa para determinar as possibilidades, né? Tem vários problemas, inclusive, que a gente usa para a gente achar o total de possibilidades, né? De um determinado problema acontecer. É, dá um exemplo, Júlia. Vamos pegar um exemplo, acho que fica mais fácil, né? A gente trabalhar com exemplos. Aquele. O jogo da Mega Sena. Então, o jogo da Mega Sena é um tipo específico de raciocínio, de contagem também, lógico, mas que a gente trabalha essencialmente envolvendo aí. É... Ei, Léo, o microfone já deu problema. Tá, ok. Então, a gente utiliza, Júlia, mais o raciocínio combinatório, certo? O princípio fundamental da contagem, por exemplo, vamos supor que você tenha 5 peças e que você vá, por exemplo, montar uma sequência dessas 5 peças, 5 cartas, melhor dizendo, todas diferentes, né? 5 cartas de um baralho, certo? Ok? Quantas cartas tem um baralho? A gente até já tinha falado isso, mas imagina que você tivesse lá, por exemplo, 52 cartas, né? Um baralho normal. Muita gente fala, mas e o Coringa? O Coringa não vale, né? Baralho normal tem aí 52 cartas, certo? Tudo bem. Aí vamos supor, Júlia, eu pergunto para vocês assim, de quantas maneiras a gente vai virar sobre a mesa 5 cartas? Então, a gente, por exemplo, dessas 52 cartas, a gente teria 13 cartas de cada naipe. 13 de cada naipe. Bacana? Então você fala assim, o ás de ouro. Não, ele vai aparecer uma vez só. Eu não tenho dois, né? Ou, por exemplo, eu não tenho 2 cartas de 5 de copas. Eu tenho uma carta de 5 de copas. Eu estou falando em um baralho apenas. Tá legal?
Então aí nós vamos ter 52 cartas, tenho 4 naipes aí, obviamente, né? Seria 4 vezes 13, o que vai dar 52 cartas. Então se eu te perguntasse, Júlia, a gente vai retirar 5 cartas desse baralho. A gente sabe que não tem nenhuma que é igual a outra. Bacana? De quantas maneiras eu poderia retirar 5 cartas de um baralho? E virando, uma a uma assim, vou retirando como se tivesse um jogo mesmo, né? Numa mesa. Aí eu vou virando uma por uma. 5 cartas. De quantas maneiras a gente pode fazer isso? Isso é um caso para a gente aplicar. Não, mas peraí. Você vai pegar das 52? Isso. Vamos supor que você tem 52 cartas lá, é um baralho, né, na sua mão. Aí uma pessoa, por exemplo, você está jogando lá, né? Aí você vai virar, você vai colocar sobre a mesa 5 cartas. Legal? Mas o que me interessa aqui é a sequência. De quantas maneiras eu posso colocar uma carta aqui, por exemplo, ó. A primeira carta é de quê? Depois a segunda carta, eu estou virando as cartas, ó. Bacana? Aí depois eu tenho a terceira carta e assim sucessivamente. De quantas maneiras a gente pode fazer isso? A gente poderia, por exemplo, usar o princípio fundamental da contagem. Como? De quantas formas eu poderia virar a primeira carta? 52. Concorda? Beleza? Beleza. Bom, aí depois que você virou a primeira carta, essa primeira não pode aparecer no lugar da segunda carta. Então resta aqui para mim o quê? 51. Depois 50 e segue, né? Olha lá, o 49 e 48. Então, se a gente for virar 5 cartas sobre uma mesa numa dada sequência, a gente vai ter o resultado disso aqui, 52 vezes 51 vezes 50 vezes 49, números, quantidades diferentes da gente virar essas 5 cartas sobre a mesa. Isso aí vai dar um número que é um número razoavelmente grande. A gente acha que às vezes não é tão grande assim, né? Mas esse número é 311 milhões 875.200. Essa é a quantidade de formas diferentes de você virar essas 5 cartas sobre a mesa. Bacana? Então, e aí, logicamente, eu estou me preocupando aí com a sequência. Correto? Tranquilo? Então, eu estou usando aqui o princípio fundamental da contagem. Por que eu estou usando o princípio fundamental da contagem? Aqui vocês podem perceber, inclusive, que a gente está utilizando aqui o princípio multiplicativo. Quando que a gente vai observar isso? Quando é que acontece isso aqui? Então, você percebe lá, é o princípio multiplicativo. Sempre quando a gente tiver, depois de efetuada a primeira escolha, abrir um leque de possibilidades para a segunda, e depois da segunda escolha, abrir um leque de possibilidades para a terceira, e para a quarta, e para a última etapa, então sempre vocês vão estar trabalhando com o princípio fundamental da contagem. Tá certo isso? Tranquilo? Beleza? Então aqui a gente pode identificar, por exemplo, uma questão importante, né, que a gente falou, inclusive, lá nas nossas aulas do terceiro, eu vou repetir aqui que isso é fundamental. As etapas são sucessivas e independentes. As etapas são sucessivas, quer dizer, a ordem é importante, e ainda independentes, certo? Beleza. Agora eu vou pedir pro Léo. Léo, vê se seu microfone funciona aí. Tenta fazer um F5 aí na página. Você vai ter que dar um F5. Clique em F5 aí que você vai voltar.
Ué? O que será que aconteceu? Ele deve estar voltando aí. E aí, Léo? Maluco, tá me ouvindo agora? Beleza, show de bola. Eu queria que você desse. Duas hipóteses. Eu queria que você desse Ou. Como é que é? Não, é porque assim, eu não sei o que acontece com o meu microfone. Aham. Eu acho que é ou porque eu compartilhar a tela, ou porque eu deixo ele fechado. Eu não sei o que acontece. Não para, mas eu vou fazer barulho. Mas se vocês deixarem o microfone aberto aí, como são, vamos dizer assim, só 4 pessoas numa mesma sala, que aí eu vou fazer um experimento, abre todo mundo o áudio aí, vamos ver. Eu acho que não dá problema de microfonia nem problema nenhum. Tá vendo? Não, eu acho que se eu deixar aberto, ele não vai parar de funcionar do nada. Então. Eu espero, pelo menos. Vocês que sabem, por mim, se vocês quiserem deixar aberto o áudio, sem problema, tá? Não atrapalha em nada, não. Então, olha só, eu queria pedir, Léo, o seguinte, pra você poder falar pra gente, dar um exemplo aí, relativo a uma situação, problema em que a gente possa aplicar o princípio fundamental da contagem. Entendeu? Ah, então beleza. Ah, não. É princípio da contagem, não é probabilidade. Eu vou fazer de probabilidade aqui. Então, sei lá, vamos... Uma situação. Uma situação do dia a dia. A chance de eu pegar... eu tenho que selecionar, tipo, 4 cartas e nenhuma delas pode ser um as, por exemplo. Uhum. E aí na sequência, né? Por exemplo, você faria isso numa certa ordem. De quantas maneiras você teria para fazer isso. Uma outra situação interessante para vocês, a gente poderia estar, por exemplo, com uma moeda, né? Isso é muito comum, né, em exercício. Uma moeda só tem 2 possibilidades, ou cara ou coroa, lógico, né? E aí você pega uma moeda e lança essa moeda 10 vezes, certo? Isso também seria um exemplo de aplicação do princípio fundamental da contagem, por quê? Porque se for lançar 10 vezes a mesma moeda, de quantas formas ou quantos resultados diferentes a gente poderia ter? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. E aí a gente acaba criando uma situação, inclusive, que a gente chama de árvore de possibilidades. Não sei se vocês estão lembrados, cheguei a comentar sobre isso com vocês. E eu acho que é interessante a gente falar disso aqui, né? O que seria o primeiro lançamento? Vamos supor, eu tenho aqui o primeiro lançamento. Pode ser cara, pode ser coroa. Eu vou até fazer diferente. Eu sei que tanto cara quanto coroa começam com a letra C, tá? Mas vamos imaginar que cara fosse K, coroa fosse C. Bacana? Segundo lançamento, o que poderia ser? Saiu cara no primeiro. O que pode sair no segundo? Bom, pode sair cara, mas também pode sair coroa. Mesma coisa aqui, pode sair cara e aqui pode sair coroa. Então a gente acaba, em cada etapa, novamente tendo as 2 possibilidades. Por isso que a gente diz que uma etapa é independente da outra. Se fossem só 2 lançamentos, a gente teria cara e cara, eu poderia ter cara, coroa, eu poderia ter coroa e cara, e eu poderia ter coroa e coroa. E vocês observam que aqui a gente conta esse resultado diferente desse. Embora eu tenha cara e coroa, e aqui eu tenha coroa e cara. Então, a ordem, nesse caso, é importante. Por isso que são etapas sucessivas, embora sejam o quê? Independentes. Legal isso aí, gente? Bacana? Então, por isso que eu falei, se eu fosse continuar aqui, você faria para determinação do total de possibilidades, nesse exemplo, 2 vezes 2 vezes 2, isso, logicamente, 10 vezes, né? E aí, finalmente, nós teríamos uma situação em que nós chegaríamos a um resultado 2 elevado à décima ou 1024 resultados diferentes, resultados distintos. Tá aí. Beleza, é isso? Tranquilo? Legal ou não? Beleza, maluco. Então tá bom, vamos seguindo adiante aí com os outros tipos de agrupamento. Ô, Maluf, Oi, pode falar, Léo.
Não, é porque eu tava fazendo os exercícios esses dias e eu achei, tipo, um negócio diferente, assim, que eu nunca tinha visto. Aí eu sei lá, depois na hora que você for fazer exercício eu puder te mostrar, ou se você quiser Lógico, falar agora. sem problema, pode mostrar sim. Eu até resolvi, aliás, até selecionei umas questões que são relativas aqui à parte lá do Projeto Medicina, mas são questões até interessantes. Daqui um pouquinho nós vamos começar a falar sobre elas aí. Só um minutinho. Oi, pai. Acabando essa aula aí, você vai lá. Tá Então, bom. tá. Eu acabo 8h10. Sem falta. Eu acabo Eu 8h10. em casa, eu falei pra tudo. 8h10? É. Bom, então vamos lá, vamos seguir adiante para a gente observar o que a gente vai falar aqui sobre análise combinatória agora. Quais são os tipos, né, de raciocínios combinatórios que a gente vai estar desenvolvendo. Dentro da análise combinatória, vocês estão me ouvindo aí, né, gente? Sim. Estamos Sim. sim. Beleza. Dentro da análise combinatória, a gente vai estar observando 5 tipos de raciocínios combinatórios diferenciados, diferentes. Quais são eles, na verdade? Nós vamos ter lá a permutação. Eu gosto muito de trabalhar dessa forma porque a gente acaba depois simplificando, né, a maneira de se raciocinar. Então eu tenho lá permutação simples. A permutação, na verdade, pode ser simples ou com repetição, né? Quando é que um problema de contagem pode ser visto sob o ponto de vista da permutação? Isso aqui eu queria que vocês realmente soubessem, né, tivesse aí no sangue, no DNA de vocês, tá? Não precisasse nem estudar, né, na verdade, já soubessem de fato. Quando é que um problema é de permutação? Vai lá. É quando É tem quando- que alterar a ordem, né, mano? Isso. É quando o número de produtos é fixo, você só altera a ordem deles. Quer dizer, na verdade, então, a única coisa que vai diferenciar um resultado do outro é a ordem. Concorda? Então, aí no caso da permutação, vou até escrever isso aqui para vocês. A única coisa que troca aí, que muda, que diferencia, né, gente? Eu acho que o melhor seria que diferencia um resultado do outro é justamente a ordem. E só a ordem. Você vai falar assim, mas eu tenho 5 letras. Aquela história lá do anagrama que a gente pode formar, né? Então, se você estiver falando em anagramas, a gente, na verdade, tem uma situação com repetição. Ou sem repetição, mas todos os resultados têm a mesma quantidade de elementos. Os anagramas da palavra vestibular são 10 letras, todos eles têm 10 letras. Aí a gente pode ficar brincando lá de, vou agrupar as vogais, as consoantes, que começa com isso, termina com aquilo, enfim. Mas a gente essencialmente está trabalhando com permutação, porque só a ordem vai mudar o resultado. Todos os anagramas têm os mesmos elementos. Já a combinação é outra história. No caso da combinação, aí a gente não tem mais essa questão de ordem, né? No caso da combinação, o que nós vamos ter? A combinação, ela se diferencia, um resultado é diferenciado do outro, de que maneira, de que forma? Através do quê? O que muda é Os elementos. Isso. A combinação ela é tipo agrupamentos, assim. Aí a ordem não importa. Exatamente. Então, nesse tipo de agrupamento, o que altera um resultado do outro é o elemento. Nesse agrupamento anterior, o que altera o resultado é a ordem. Bacana? Júlia, me dá um exemplo de combinação. A Mega Sena? Como? A Mega Sena. A Mega Sena. A Mega Sena, sim. A Mega Sena é um caso de Eu combinação. tô com a Mega Sena na cabeça, maluco. Eu ia usar ela até eu acertar.
Ah, eu vou te falar, viu? Eu também queria acertar, mas eu primeiro preciso começar a jogar de novo. Olha só, a Mega Sena é um exemplo de combinação, porque a gente pode falar que a ordem, né, com a qual os elementos aparecem, na verdade, não interfere no resultado, né? Se você tiver, sei lá, vamos imaginar alguns números aqui. 2, 7, 9, 15, 23, opa, 23 não, 31 e 47. Faltou um? Não, são 6 números, né? Então, se esse aqui, Júlia, se você jogar e acertar, lembra do Maluf, hein? Por favor. Então, ó, Tá bom. o que a gente vai observar? E aqui eu faço, por exemplo, se eu fornecer em ordem diferente. 47, ou depois eu marquei o 31 lá na cartela, depois eu marquei o número 2, depois o número 7, depois o 9, depois o 15. Se eu marquei os mesmos números, então eu tenho o mesmo jogo, não tem jeito, é isso aqui, ó. O jogo é um só. Então aí eu não vou ter 2 jogos diferentes, eu tenho exatamente o mesmo jogo, essa é a questão. Então aí toda vez que a gente muda a ordem e não acontece nenhuma alteração, a alteração só acontece se você trocar o elemento do agrupamento, então esse é um caso de combinação. Eu costumo identificar o seguinte, eu acho que ajuda, hein, gente? No caso da combinação, geralmente aparece uma palavrinha-chave, que é escolher. Toda vez que aparecer essa palavrinha-chave escolher, fica ligado nisso aí, que geralmente é combinação. E a permutação seria o quê? Geralmente é ordenar, né? Colocar em fila, às vezes sempre alguma coisa relacionada à ordem. Tá certo? E o arranjo, hein? Malufinho, agora fala para nós aí, o que é arranjo? Quando é que você utiliza isso? Os agrupamentos que a ordem faz diferença, não é? A ordem faz diferença, só a ordem. E os elementos. Então, ordem e elementos, né? Nesse caso, vão mudar o resultado. Ordem e elementos. Tranquilo? Um exemplo. Vamos supor que você tenha lá 15 corredores que vão disputar uma determinada corrida. Então, você tem lá 15 corredores, certo? Aí, desses 15 corredores, você tem um pódio. E o seu pódio, na verdade, é esse aqui, ó. Então tá lá, do mesmo jeito que geralmente a gente faz, né? Geralmente é assim, né? Tem o segundo, o terceiro e o primeiro lugar. Vamos supor que fosse alguma coisa dessa forma aqui. Então, o pódio, nesse caso, constituído de 3 elementos. Então, teria aqui, por exemplo, o terceiro lugar, teria aqui o primeiro lugar e teria aqui o segundo lugar. Legal? Primeiro lugar ganha medalha de ouro, segundo medalha de prata, terceiro medalha de bronze. Se eu tenho 15 corredores, de quantas formas diferentes eu posso escolher uma composição para o pódio? Aí é um caso de arranjo. Por que vocês falam que é um caso de arranjo? Porque, primeiro, se você fosse preencher 3 lugares com 15 pessoas, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer combinação de 15, 3 a 3. Mas por que combinação, Maluf? Porque primeiro eu preciso escolher 3 pessoas de um grupo de 15. E depois, com essas 3 pessoas que eu já escolhi, eu vou permutar as 3 de lugar. Eu vou trocar só a ordem delas. Então, a combinação multiplicada pela permutação dá o que nós chamamos de arranjo de 15, 3 a 3. Bacana isso? Beleza? E aí esse arranjo de 15, 3 a 3 pode ser calculado de que maneira? Aí lógico, né? A gente pode observar exatamente esse produto, e é o que eu vou fazer aqui nesse desenvolvimento com vocês, fazendo o seguinte, ó. Então nós podemos fazer da seguinte maneira. Eu posso trabalhar, o arranjo de 15, 3 a 3 vai ser igual a combinação de 15, 3 a 3, que seria 15 fatorial dividido por
15 menos 3, que é 12 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Isso multiplicado por quanto? Por 3 fatorial, tá lá, ó. Permutação de 3 é 3 fatorial. Por essa razão é que a gente vai chegar a uma conclusão de que se eu simplificar esse cara com esse, então o arranjo de 15 3 a 3 é 15 fatorial sobre 12 fatorial, que seria 15 menos 3. Se a gente quiser fazer um resuminho aqui, para não esquecer isso jamais, podemos fazer aqui do lado, ó, e lembrar as formulazinhas, né, para a gente poder aplicar isso. Então vamos supor lá que eu tivesse permutação de n elementos. Aqui é permutação simples, então isso aqui seria n fatorial direto. Permutação de n com repetição de alfa elementos, de beta elementos, de gama elementos e etc, etc, etc. O que a gente faz se tiver repetição? Então você faz o n fatorial, logicamente, como eu estou fazendo, e aí eu vou dividir isso aqui por quem? Por alfa fatorial, que multiplica o beta fatorial vezes o gama fatorial. Vou fazer uma coisa aqui para ficar mais fácil, né? Então a gente vai colocar as repetições sempre no denominador. Bacana? Então tá aí, gama fatorial. Isso é a permutação com repetição. O que está aqui em cima, ó, né, que a gente está observando aqui, são as repetições. Beleza? Então isso aqui são as repetições. Legal. E agora? O que mais a gente vai observar? Bom, vamos voltar. Além da permutação, a gente falou em combinação de n elementos, que vai ser, obviamente, escolhidos P a P, né? E aí a gente poderia chegar a uma conclusão que seria a seguinte. Combinação de elementos, n elementos P a P. Isso vai ser n fatorial dividido por n menos P fatorial, que multiplica P fatorial. Além disso, ainda vou ter arranjo de n elementos P a P, que a gente acabou de ver, né? Isso vai ser n fatorial dividido por n menos p fatorial. Então, essa é a consideração que a gente vai desenvolver dentro da análise combinatória. Bacana isso aí, gente? Tranquilo? Perguntas até aí? Tranquilo, maluco. Então tá. Show de bola. Esse negócio é bom a gente falando, que a gente vai falando e vai reforçando e vai assimilando, né? É importante a gente saber ler um exercício e identificar nessa questão, por exemplo, se é um caso de arranjo, de permutação, de combinação. Bacana? Nossa, maluco, eu não tenho que abrir o microfone para falar, só preciso falar. Olha que beleza. Não, se vocês quiserem deixar aqui nesse servidor, se vocês quiserem deixar aberto o microfone de vocês, sem problema, tá? Não tem problema nenhum em relação a isso aí, não. Não vai dar microfonia e nem tampouco ruído, chiado. A menos que vocês tenham, por exemplo, algum barulho aí perto, quiserem, vamos dizer assim, não interferir, né? Aí, se vocês quiserem bloquear, sem problema. Mas se quiser deixar aberto também, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Vamos seguir adiante. E aí eu vou escolher alguns exemplos. A gente não vai ficar resolvendo exercício nessa aula, mas eu vou escolher alguns exemplos com vocês. Algumas questões, né? Eu acho que tem algumas questões interessantes que fazem a gente meio que pensar bastante aí. E, aliás, isso é só quase que raciocínio mesmo, né? A matéria em si. Deixa eu colocar aqui uma questão para vocês. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e aí vocês vão discutindo aí entre vocês, trocando ideia. Vocês já viram a tela dessa aqui? Olha, não. Já, banco. Banco, isso é muito comum em banco. É muito comum. Você tem lá aplicativo, por exemplo, no celular também. Não é só em banco, não. No celular também tem muito esse negócio. Geralmente em aplicativos de banco também, né? Aí você clica lá. Eles agrupam, é 0 ou 3, ou é 5 ou 7, papapá, papapá.
Então dá uma lida nessa questão aí. Vou deixar vocês trocarem ideia entre vocês aí. Abram o áudio de vocês, vamos trocar ideia aí, vamos trocar figurinha. A gente pode conversar entre a gente depois do exercício? Pode sim. Pode discutir entre vocês, vamos ver. Nossa, que diferente. Respeitando a velocidade de cada um, viu, Leonardo? Sim, senhora. Se vocês abrirem todos os áudios lá no Teams, vira um negócio, né? Uma ruideira, uma chiadeira, que Deus me livre. Tô pelejando para lembrar que banco eu já vi um sistema desse. Eu acho que eu já vi esse sistema na Caixa Econômica e já vi também lá no Banco Itaú. Do Banco Itaú é igualzinho esse aí. O da Caixa Econômica, eu já esqueci senha, acho que 3 vezes, tive que ir lá no banco. Mas aí da Caixa Econômica são sílabas que eles colocam. Tipo, W, U, depois uma outra sigla, sei lá, PA, depois, entendeu? Aí você tem que identificar as siglas que aparecem na tela, que obviamente são a da sua senha. Mas o do Banco Itaú é exatamente essa tela. Igualzinho. Ô Maluf, eu acho que o da cantina da escola, pelo menos era assim, eu acho. Tinha que digitar assim, partida. Né? Eu não, sinceramente, eu recebi aquele cartãozinho lá, mas nem me cadastrei naquele negócio, não. Porque eu achei meio caro aquilo lá. Eu tenho mó grana lá ainda. A gente vai ter a oportunidade de usar. Não, eu tenho mó grana no meu cartão, cara. Não. Posso enganar isso aí. Não, e é caro aquilo lá, hein? Fala a verdade, não? O que vocês acham? Nossa, é caro. Eu achei caro demais aquilo lá, hein? Sinceramente. Eu achei. Achei muito caro. Muito caro, gente. Muito caro. Pois é. Eles podiam E o salgado também nem era lá essas coisas pra falar que, nossa, porque eu não gostava de salgado da Tia Dé. Aí esse também era salgado, tipo, tinha muito sal naquele negócio, e muita massa também. Eles nunca acertaram a mão, gente. Era melhor o todo suco e tava ótimo. Então, pois é, eu também gostava do todo suco. E era bem mais em conta também. Eu comprava pastel todo dia. Era bem mais em conta também. Tinha mais variedade. Tinha espetinho, tinha mini pizza, tinha um monte de coisa. Pois é. Nossa, tudo super da hora, cara. Eu lembro da máquina de sorvete. A máquina de sorvete, nossa. Ah, de sorvete, tipo sorvete italiano, né? Nossa, não, é aquele sorvete de casquinha, sabe? Sim. Tipo do McDonald's. Sim, aquilo é bom. Bom demais. O que vocês me falam desse negócio aí? Eu tô só terminando aqui, maluco, mas acho que essa é a resposta. Na verdade, olha só, a gente tem 5 botões, né? 5 botões. Agora a sequência dos botões, logicamente, é aleatória, né? Claro. Mas o que ele pergunta? Ele fala assim, ó. Bom, primeiro deixa eu só explicar para vocês. Às vezes pode ter alguma dúvida em relação a como é que a gente preencheria. Vamos supor que eu tivesse na minha senha aqui, ó. Lógico que isso nenhum sistema vai aceitar, tá? Mas vamos supor que alguém cadastrou 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O sistema não aceita. Se você botar isso aí, ele vai recusar na hora. Também se você colocar lá, por exemplo, uma repetição do mesmo número, 1, também ele recusa, não aceita. E aqui também pode ter 0, hein? O 0 também está lá, pode ser. Então são 10 dígitos que eu posso utilizar aqui, né? Do 0 até o 9. Se fosse assim, o que eu faria? O primeiro botão que eu marcaria seria esse. Então apertaria esse botão. Depois apertaria esse botão. Depois apertaria esse botão. Tá vendo? E aí, por quê? Porque aí eu vou fazendo a sequência. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Entenderam a ideia? Beleza? Quer dizer, sempre quando eu for preencher um número aqui, eu vou apertar, logicamente, um desses botões. Mas quando eu apertar esse botão aqui, que vai ser o primeiro botão que eu for apertar, eu vou ficar entre duas possibilidades de valores. Quem estiver olhando para mim,
Lógico que aqui não vai aparecer o número, né, gente? Aqui aparece lá alguma coisa assim, né? Lá um xizinho assim, certo? Ninguém vai estar vendo que lá é o número 1. Então, mas a pessoa, por exemplo, que estiver do seu lado, às vezes está bisbilhotando o que você está fazendo, vai ver que o que você apertou ali é 1 ou 4. Mas não vai saber se é 1 ou se é 4. Vai ficar em dúvida. Então, na verdade, se você tem sempre duas possibilidades ali, depois você não vai fazer vezes 2, vezes 2, vezes 2. Quantas vezes aqui? 6 vezes? Você concorda comigo? Quantas senhas, na verdade, eu poderia ter aqui apertando esses botões, seguindo a sequência? Ah, primeiro botão eu estou vendo lá, ou é 1 ou é 4. Ah, legal. Poderia ser o número 1, mas poderia ser o número 4. Aí o segundo botão que eu apertei, depois o segundo botão que eu apertei foi esse cara aqui. Ah, mas aí podia ser 2 ou 9. Ah, mas de repente era o número 4 e depois podia ser 2 ou 9. Aqui já deram 4 senhas diferentes, olha lá, ou sequências diferentes, 1, 2, 1, 9, 4, 2, 4, 9. Estão percebendo? Então, na verdade, é princípio fundamental da contagem. Não sei se é isso que ele perguntou, não, mas vamos lá, vamos ler o resto aí. Os 10 algarismos são associados aleatoriamente a 5 botões, de modo que a cada botão correspondam 2 algarismos indicados em ordem crescente, como ele está falando lá. Os números de maneiras diferentes de apresentar os 10 algarismos na tela é... Então, na verdade, não está falando aí de sequência, de quantidade. Ah, se uma pessoa aperta esse botão, o outro, nessa sequência, quantas senhas, na verdade, eu posso ter diferentes? Porque aí seria simplesmente 2 elevado a sexta ou 64. Bacana? Tranquilo isso? Agora, ele quer saber o número de maneiras diferentes de apresentar os 10 algarismos na tela. Como assim? Vou apagar o que eu rabisquei aqui. De quantas maneiras eu posso, de quantas formas diferentes, ou, né, o número de maneiras diferentes de apresentar os 10 algarismos na tela. É a quantidade de sequências, não é? Não vou apresentar os 10 algarismos na tela? De quantas formas diferentes eu posso apresentar os 10 algarismos? Ele não falou nada de repetição, de não repetição. Ele falou, utilizar o caixa do banco, o usuário digita uma senha numérica em uma tela como mostra. Os 10 algarismos são associados aleatoriamente a 5 botões, de modo que a cada botão correspondem 2 algarismos, indicados em ordem crescente. O número de maneiras diferentes de apresentar os 10 algarismos na tela é... Ó, eu tenho 2 algarismos aqui, eu tenho mais 2 algarismos aqui. Ele não está falando nada de senha. Se, por exemplo, uma pessoa reinicia o programa do caixa eletrônico, isso muda. Cada vez que você retirou o seu cartão, botou o cartão de novo, aí aqui já aparece assim, por exemplo, aqui é 0 ou 6. Depois aqui vai... Entenderam a ideia? Certo? Aí mudam esses 2 números que estão associados a cada botão. Entenderam a ideia ou não? Sim. Então, de quantas maneiras eu posso... de quantas formas diferentes eu posso apresentar esses 10 algarismos na tela? Eles têm que estar em ordem o quê? O que ele falou aqui, ó. São associados aleatoriamente aos 5 botões, mas eles são colocados em ordem crescente. Tudo bem, eu posso escolher lá, vou escolher 2 números. Vou escolher o número 3 e o número 9. Show de bola. Depois vou escolher o número 5 e o número 2. Ah, Maluf, aí tá errado. Tá não, gente, só colocar na ordem. Aqui eu vou colocar em ordem crescente, aqui eu vou colocar em ordem crescente. Bacana? Aqui ficaria o número 3 ou o número 9, aqui ficaria o número 2 ou o número 5. Quer dizer que, na verdade, aí eu preciso saber de quantas maneiras eu vou escolhendo cada agrupamento desses aqui. Certo? E observar que se eu trocar a ordem entre os números, isso não vai gerar um resultado diferente, porque existe uma ordem obrigatória que é a ordem crescente. Entenderam a ideia ou não? Então eu não preciso depois multiplicar, por exemplo, por permutação de 2 valores. Certo?
como que ficaria isso então? Eu não vou ter que escolher 2 números para o primeiro botão? Sim. De quantas formas eu posso fazer isso? É a combinação de 10, 2 a 2. Tá, eu poderia fazer combinação de 10, 2 a 2. E a ordem não faria diferença. Por que que não faz diferença? Acabamos de falar. Não tenho duas... É como se, na verdade, o agrupamento formado pelo 3 e pelo 9. Em ordem crescente é 3 ou 9. Bacana. Não serve 9 ou 3. Então, se servisse o 9 ou 3, dariam 2 resultados diferentes. Então, aí a ordem faria diferença. Aqui nesse caso, não. Embora a gente está colocando em ordem crescente, a quantidade de termos que a gente vai observar não é impactada pela ordem. Tá, se eu fizer combinação de 10, 2 a 2, para o primeiro, né, Léo? Uhum. Certo? Para o segundo botão, bom, se eu escolhi 2, aí vão sobrar quantos? 8. Aí seria combinação de 8, 2 a 2. 2 a 2. O terceiro botão, Combinação de 6, 2 a 2. combinação de 6, 2 a 2. Para o quarto botão, Aí a combinação de 4, 2 a 2. e finalmente o quinto botão só vou conseguir escolher uma dupla, é a dupla que sobrou. Tudo bem, não tem problema, mas você pode também dizer que a combinação de 2, 2 a 2, dá 1. Certo? Agora, o que a gente vai fazer com todos eles? Multiplicar. Eu vou ter que fazer a multiplicação. Porque a cada escolha que eu fizer aqui, eu vou abrir um leque de possibilidades para o segundo botão, para o terceiro, para o quarto, para o quinto e etc. Então, se a gente fizer essa multiplicação, eu estou falando, portanto, aqui num princípio, né, que é o princípio multiplicativo. A gente vai fazer o produto entre eles aqui, né? Vamos escrever assim, ó. Então, aqui, isso aí seria o princípio multiplicativo. A gente vai fazer a multiplicação entre eles. Então, eu vou fazer a multiplicação. Show de bola. Então, se eu fizer lá, combinação de 10, 2 a 2, que multiplica. Combinação de 8, 2 a 2, que multiplica. Combinação de 6, 2 a 2. Combinação de 4, 2 a 2. Combinação de 2, 2 a 2. O que dá isso? Não sei. Combinação de 10, 2 a 2 é o quê? 10 fatorial dividido por 2 fatorial fez 8 fatorial. Eu vou dar uma encolhida aqui na questão e vou resolver isso que vocês aqui. Ó. Vamos desenvolver então. Aí ficaria assim, ó. Combinação de 10, 2 a 2, eu estou desenvolvendo essa expressão aqui. Vai ficar 10 fatorial dividido por quanto? Eita. 8 fatorial, que é 10 menos 2, que multiplica 2 fatorial. Quando eu fizer a combinação de 8, vai dar 8 fatorial dividido por 8 menos 2, 6 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Quando eu fizer combinação de 6, 2 a 2, 6 fatorial sobre 6 menos 2, 4 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Quando eu fizer, agora o próximo, combinação de 4, 2 a 2, 4 fatorial dividido por 4 menos 2, 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial. O último eu vou escrever um só, porque combinação de 2, 2 a 2 só tem um jeito de escolher. Tenho 2 elementos e vou escolher de 2 em 2, só tem um resultado possível. Agora, o que eu faço aqui? Ó? Esse 8 fatorial com esse 8 fatorial, a gente dá um jeito de simplificar. Esse 6 fatorial com esse 6 fatorial também. Esse 4 fatorial com esse 4 fatorial também. E olha que interessante aqui. 10 fatorial é o que eu tenho lá no numerador. Dividido por quanto? Por 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Que nada mais é do que 2 elevado à quinta, porque 2 fatorial é 2, simplesmente. Ah, bacana. Então isso aqui é exatamente o que? A letra A. Entenderam a ideia do problema? Tranquilo. Certo? Então, é interessante, é importante esse tipo de exercício, primeiro, para identificar que a gente tem várias etapas, todas são independentes, então, vou aplicar o princípio fundamental da contagem. Mas, para encontrar o número de resultados de cada etapa, a gente está fazendo a combinação. Por quê?
a cada vez que eu vou escolher de 2 em 2 números. Então, para montar o primeiro botão lá, eu vou precisar escolher 2 números de um total de 10. Ah, Maluf, por que você fez que a ordem não interessava? Você falou que tinha que ser em ordem crescente. Porque se a ordem interessasse, eu teria que ficar multiplicando cada uma dessas possibilidades por 2 fatorial. Perceberam? Bacana isso? Beleza? Então tá bom. Show de bola. Podemos seguir, gente? Sim, Maluf. Tranquilo. Então vamos lá. Vou escolher mais um exercício e vamos seguir na mesma ideia aí. Todo mundo sabe jogar jogo da velha aqui? Eu sei, né? Sim. Acho que sim. E esse geralmente é tranquilinho, né? Não é? Assim, depende. Se tiver estratégia. O que desanima essas questões do Enem é o tanto de texto que esses caras colocam, né? Que às vezes não serve pra nada, né? Mas vamos lá. Aí você vê essa resposta pequenininha, né? É. Vai lá, vamos ver se vocês conseguem... Pode conversar entre vocês aí. Vamos ver se vocês conseguem achar um caminho pra isso aí. Vai lá. Nossa, o cara explicou no texto aí o que é o jogo da velha. Vocês perceberam, né? Ah, eu tô lendo aqui achando que tem alguma coisa importante. É, não, eu pulei essa parte já, a hora que eu percebi. Ele tá explicando como é que funciona o jogo da velha. Será que alguém depois pode entrar com um recurso e falar, não sabia que jogo da velha era assim, né? É brincadeira. É a mas tem que cara pôr. do segundo ano. Mas é tranquilo. É só ler a segunda parte aí que dá pra entender. Mas escrever X com I, porra. Você viu? Nossa. X e S, é isso? Cadê? X. X. Já colocou um X maiúsculo, né? No tabuleiro representado ao lado, né, acima, estão registradas as jogadas de 2 adversários em um dado momento, quer dizer, na verdade eles podem jogar 3 vezes, né? Não é isso? Não, pode jogar até o final. Se for dando velha aí, pode jogar até o final. Considere as regras do jogo da velha e o fato de que nesse momento é a vez do jogador que utiliza os círculos. Para garantir a vitória, na sua próxima jogada, esse jogador pode posicionar a peça no tabuleiro. Nossa, meu Deus, gente. Aí tá de Não é brincadeira. difícil, Maluf. É tranquilo. Aí tá de brincadeira. É o cara que vai fazer o X, não é? De quantas maneiras ele pode fazer um X aí e ganhar? Ele pode fazer o X aqui? Não, né? Pode. Mas Pode. ele tá falando assim, ó. Ele ganha. Considere as regras do jogo da velha e o fato de que nesse momento é a vez do jogador que utiliza os círculos, desculpa. Que utiliza os círculos. Posso fazer aqui o círculo. Não dá Beleza. certo. Aí, se eu botar aqui, o que vai acontecer? O carinha do X vem e pumba, aqui, ó. Aí acabou. Aí eu não posso jogar círculo aqui. Ah, Maluf, beleza, joga um círculo aqui, ó. Aí o carinha do X vem e joga aqui. Aí o do círculo, aqui. Aí deu velha, né? Ninguém ganhou nada. Concorda comigo? Então o que ele está falando é o seguinte: de quantas, para garantir a vitória na sua próxima jogada. Já é na próxima, gente. Já é na primeira aí. Para garantir a vitória. O cara que está marcando a bolinha, ele tem que marcar a bolinha onde? Um superior esquerdo ou um inferior esquerdo. Ele teria que marcar aqui? Sim. Porque aqui, ó, ele passa a ganhar ou de cá ou de cá.
Show de bola. Beleza. Então, essa já é uma das maneiras. Eu vou fazer por exemplo, a vez do outro jogador. Ó. Então, o cara marcou aqui, o outro vem e marca aqui. Aí eu venho, marco de cá e ganhei. Certo? Então, essa é uma forma de ganhar, marcando no canto superior esquerdo. Beleza? Outra maneira, aqui, ó. Já garantiu a vitória. Mas não ganha, não. Não, aqui não. Aqui ele não garantiu a vitória, não. Porque Tá no inferior esquerdo. o X vem aqui, ó. Pronto. Já era, né? Aí acabou. Aí não tem vitória nenhuma aqui, né? Eu posso marcar aqui, o outro vem de cá, eu posso marcar aqui, ninguém ganha nada, não ganha nada. Então, nesse canto superior direito, não. Se eu marcar aqui, ó, aí eu vou ter duas possibilidades depois, né? Independente da onde o cara vai colocar o xizinho dele, olha lá, ó. Se ele pôr de cá, eu ganho na diagonal. Se ele colocar na diagonal, eu ganho aqui na vertical. Então, já é a segunda possibilidade que a gente tem, né? Canto inferior esquerdo. Então, por enquanto, pensando no jogo da velha, quais são os locais que eu poderia colocar já na próxima jogada, né? Marcar aqui é uma das possibilidades e aqui é outra possibilidade. Que outra possibilidade a gente teria? Bom, eu poderia colocar... Bom, o que a gente tem, na verdade, é o que está marcado lá. O que está marcado é isso, isso, isso e isso. Beleza. Então, vamos lá. Eu poderia colocar, por exemplo, nessa posição aqui. O que vocês acham? Não dá pra ganhar aí. Não vai dar para ganhar. Não vai garantir, pelo menos, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, o sujeito pode marcar aqui, ó. Né? Ah, beleza. E aí, Maluf? O cara marcou aqui, eu venho e marco aqui, por exemplo, ó. Aí o cara marca aqui e eu marco aqui. E aí eu ganhei. Certo? Mas eu vou garantir exatamente quando eu marcar de cá? Vamos ver? A ideia seria, se eu marcar aqui, eu ganho. Se eu marcar de cá, ó, você imagina. Se o sujeito agora impedir a diagonal. Ó, desse jeito. Ele está impedindo essa linha e está impedindo a diagonal. Aí eu venho e marco aqui. Aí ele vem aqui, ó. Aí eu marco de cá. Aqui, ó. Ganhei de novo. Percebeu? Então, se ele marcar aqui, ele garantiu. Certo ou não, Léo? Pera. Ó, vamos de novo. Vou jogar... Léo, eu sou... Se é bolinha, eu sou X. Isso, a ideia é mais ou menos essa aí mesmo. Pera aí, deixa eu só ver se eu Não, acho não aqui. é, Maluf. Tem como eu ganhar de você. Como é que é? Tem como eu ganhar de você. Vai, manda aí que eu ganho de você. Eu era bom nisso aí. Ah, então pera aí. Deixa eu ver se eu acho aqui estranho. Atividade, jogo da velha. Aqui, pronto. Então vamos ver, Léo. Então vai, faz esse. Ah, não, mas esse jogo da velha aqui é muito chato. Isso aqui é de continha. Não é isso Nossa, que eu quero, não. Que isso? Que isso, Maluf? Você acha chato isso? Você complicou o jogo da velha de um jeito. Não, esse aqui piorou, hein? Pelo amor de Deus. Não é não? Olha lá. Nossa, o que você tem que fazer aqui? Deixa eu ver aqui, mas eu achei engraçado que isso aqui era jogo da velha normal. E aí tem que ficar fazendo o quê? Continha nesse trem aqui? Conta. Nossa, Deus me livre. Que coisa mais boba isso aqui, né? Eu achei que era o jogo da velha normal, mas acho que tem, hein? Só desenha aí, pronto. Então, Eu mais queria fácil. só ver esse tipo, porque eu achei que eu tinha visto esse negócio aqui. Devo ter visto isso aí e achado que era o jogo da velha normal. Então tá, vamos lá. Vamos fazer assim, né? Vamos aproveitar aqui. Vai lá, Léo. Eu sou a bolinha Vai, aí. pode, Sou eu, pode né? fazer o movimento. Então, meu movimento é esse aqui, Léo. O meu é o canto superior direito. Canto superior direito. Esse aqui? E você perdeu, maluco. Pior que eu perdi. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó. Você marca aqui embaixo, né? Vou Sim. colocar aqui.
você marca aqui, ó. E aí já era, certo? Então, na verdade, se eu marcar aqui, ó, na segunda colocação, eu não vou garantir a minha vitória. Beleza? Então, essa posição aqui, na verdade, não vai garantir a vitória. O que ele está querendo é só que a gente garanta a vitória. Então, aqui não serve. Dependendo da opção. E se eu marcar aqui, Léo? Também não garante. Por que não? Onde você joga Não, aí? porque aí vai fazer muito mais jogada. Então tá. Eu colocaria no canto superior esquerdo. Canto superior esquerdo. Aqui? Uhum. Tá, e aí? Eu vou Então você colocar ganha. aqui. E eu coloco no inferior esquerdo. E aí deu velha, né? E Certo? a gente só fez pra não deixar o outro matar, então não tem como. Não tem jeito. Então aí, na verdade, também não dá certo. E se a gente fizer assim, então, ó. A última possibilidade seria essa, né? Aí eu mato duas possibilidades suas aqui, ó. Essa e essa. E eu mato a sua ali. Aqui. E aí você já não tem como fazer. Aqui já Só não se vai você fizer. dar. Aqui já não vai Você ia dar ter mais. que fazer. Se eu fizesse, só se for aí seria um erro, né? Se eu fizesse, por mas exemplo, eu não- aqui, e você tivesse marcado aqui, mas aí eu não vou garantir a vitória. Porque aí você coloca aqui e eu de cá. Aí pronto, deu velha de novo. Então, em quantas possibilidades eu garantiria, na verdade, a minha resposta aí, aliás, desculpa, a resposta não, a minha vitória, né? Teria que ser duas formas diferentes. Então, para garantir a vitória na sua próxima jogada, o jogador pode posicionar a peça no tabuleiro de duas maneiras diferentes. Bacana? Ou aqui em cima, ou aqui embaixo. Em qualquer uma das duas que eu fizer, eu vou garantir a minha vitória. Ficou claro isso aí? É mais a questão de raciocínio lógico. Todo mundo está cansado de saber jogar jogo da velha, né? Mas é interessante. Pô, fiquei intrigado aqui porque eu achei que tivesse esse jogo aqui. Não tem nada, hein? Vai ficar fazendo conta pra marcar X e bolinha. Nossa. Pelo amor de Deus, né? Aí não. Bobeira danada. E é um jogo em flash ainda. Gente, isso é a cara da tia Cecília de ter colocado a gente pra jogar isso no sexto ano? Cara, capaz que ela colocou. Sexto ano? Certeza. Maluf. Nossa senhora. Tem uma coisa que eu não entendo da gente usar, é aquele material dourado. Pra ficar fazendo negócio lá. É muito difícil. Você tem que ficar cortando os negocinhos quadradinho. É muito difícil contar os quadradinhos. Você não tem controle nenhum. Aquilo lá eu na minha época não usava, né? A gente usava ábaco. Aquelas bolinhas nos aramins, sabe? Ábaco. A gente usava o ábaco, mas também é praticamente a mesma coisa. Bom, vamos lá então, vamos seguir adiante aí. Vou pegar mais um exemplo para a gente discutir isso. Tenho aqui interessante. Tem umas questões do Mackenzie que são bacanas e da Unifesp também. Tá aí. Essa questãozinha aí. O que ele fala aí? Ó? Na figura ao lado, né, o quadrado ABCD é formado por 9 quadrados congruentes. Total de triângulos diferentes podem ser construídos a partir dos 16 pontos. Esse é legal. Vou deixar vocês pensarem. Nossa. Isso é bacana. Vai ter fazendo os pontos que são colineares. Nossa, vai ser difícil. Para formar triângulo, essa é a condição que você falou aí, Léo. Para formar triângulo, os 3 pontos escolhidos só não podem ser colineares. A ordem com a qual você vai escolher 3 pontos, tanto faz. Eu vou escolher esse ponto aqui, ó. Vou escolher esse ponto aqui, esse outro ponto aqui, esse outro ponto aqui. Escolhi 3. Não, eu vou escolher o ponto C, o B. Olha, a ordem não interessa. Interessam os pontos que são escolhidos. E para formar um triângulo, logicamente eu tenho que escolher 3 pontos que não sejam colineares.
2 a 2, obviamente, sempre vão ser colineares. Aqui nesse caso, eu não poderia, por exemplo, escolher esse ponto, que aí, lógico, não, até poderia, né? Esses 3 não são colineares. Na verdade, aqui nesse caso, não teria como ser, né? Mas imagina que eu tivesse escolhido, ó. Escolhi esse e depois escolhi esse. Esses 3 são colineares, aí não serve, porque se eu ligar os 3 pontos, não vou formar triângulo nenhum. Então, tenta montar uma lógica aí. Vamos ver, vocês já entenderam o problema em si. Tenta montar uma lógica. Esse é muito bacana, esse exercício. Tô conformando com esse negócio aqui. Agora que eu entendi o que eu tô fazendo. Nossa, maluco. Complicado. O exercício? Não, é porque, tipo, cada número tem, tipo, cada ponto tem um número de pontos colineares, não tem um número certo, assim. A ordem não interessa, você concorda comigo? Eu vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Você poderia escolher 3 pontos para serem colineares, por exemplo, aqui, ó. Em qualquer um dos lados do nosso quadrado. Dá certo? Dá. Posso escolher aqui. Posso escolher aqui, ó. Ou aqui. Em qualquer uma dessas possibilidades, eu vou escolher aqui, ó, quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possibilidades. E aí, em 6 possibilidades, você teria combinação de 4, 3 a 3. Porque eu tenho 4 pontos, preciso escolher 3. Além disso, você ainda poderia ter uma situação assim, né? Ó, aqui, 2, não serve. Então, teria que ser aqui, né? 3. Poderia ser aqui. Ou poderia ser de cá. Ou ainda, poderia ser aqui, ó. Ou a outra diagonal. Ou ainda aqui, ó. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. E aí você calcula o total de possibilidades e subtrai isso. Aquelas que não servem. Lembra daquele raciocínio? Não de compor as que servem. Calcula o total e subtrai as que não servem. Essa é a ideia. Entendi, maluco. Lembra daquele raciocínio? Entendi. Qual que seria o total aqui? Vamos fazer junto. Total seria o quê? Vocês têm quantos pontos? 1, 2, 3, 16, né? O total de... Ele não falou escolher. Ó, quantos triângulos diferentes podem ser construídos? Então, eu tenho 16 pontos. Eu, logicamente, para formar um triângulo, combinação 16, 3 a 3. Mas aqui seria o total de formas de, tendo 16 pontos, escolher 3 deles. Quer dizer que em alguns desses casos, isso é o total de maneiras, alguns desses casos vão resultar em triângulos, alguns deles não vão resultar em triângulos. Então eu vou calcular o total e vou subtrair aqueles que não servem. Os que aí, obviamente, então esse aqui seria o total, que eu vou observar aqui, que é 16 fatorial dividido por 16 menos 3, 13 fatorial, que multiplica 3 fatorial.
E desse total eu vou subtrair aqueles que não servem. Bacana, mas vamos determinar quanto é que vale isso aqui então, né? Combinação de 16, 3 a 3, vai ser 16 vezes 15 vezes 14. O 13 fatorial já vou considerar que ele já simplificou. Dividido por 3 vezes 2 vezes 1, né? Olha, 15 vai dar 5, porque 15 por 3 dá 5. 16 por 2 vai dar 8. Aí ficaria o que aqui? 8 vezes 5 vezes 14. Certo? E aí eu vou chegar à conclusão de que 8 vezes 15 vezes 14... 8 vezes 5, gente. 8 vezes 5 vezes 14 vai dar 560. 560 é o total de possibilidades que eu vou conseguir, na verdade, observar. Quer dizer, o total de formas diferentes que eu tenho de escolher 3 pontos, tendo ao todo 16. Show de bola, até aí beleza. Agora o que eu tenho que fazer? Desse total eu vou ter que subtrair aquelas formas que são lineares, em que os 3 pontos são colineares, que estão alinhados. Eu vou identificar quando isso pode acontecer. Se eu, por exemplo, escolher os 3 pontos aqui. Em cada uma dessas linhas que eu estou rabiscando, ó, tenho 4 pontos. Aqui eu tenho 4 pontos. Aqui eu tenho 4 pontos. Aqui eu também 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 tenho 4 pontos. Aonde mais eu tenho 4 pontos? Aqui, ó, nessa diagonal e nessa outra diagonal. Show de bola. Então, por enquanto, eu poderia formar quantos alinhamentos aqui? Ao todo deram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então seria 10 que multiplica a combinação de 4 escolhidos 3 a 3. Porque cada alinhamento desse tem 3 pontos. Eu só preciso de 3 para formar o triângulo. Bacana? Beleza? Então seria 10 que multiplica a combinação de 4, 3 a 3. Vai dar 10 vezes 4 fatorial. 4 menos 3 fatorial é 1, que multiplica 3 fatorial. Então, isso vai dar 10 vezes 4 vezes 3 fatorial, e aí a gente simplifica 1 fatorial que multiplica 3 fatorial. Eu vou chegar à seguinte conclusão: 3 fatorial simplifica com 3 fatorial, e aí, obviamente, 10 vezes 4 vai resultar em quê? 40. Tá aí. Bacana? Beleza. Show de bola. Então eu tenho 40 formas diferentes de escolher. Agora, tem mais do que isso? Tem ainda. Tem ainda. Vamos ver as outras. Eu poderia escolher os 3, os agrupamentos, né, de 3 aqui, ó. Posso escolher aqui, ó, já teria mais um. E aí cada um desses só se refere a mais uma possibilidade, porque tem 3 pontos. Poderia escolher aqui mais uma possibilidade. Poderia escolher aqui mais uma possibilidade, ou poderia escolher aqui, que é mais uma possibilidade. Certo? Então eu somaria mais 4 resultados que não serviriam para nós, porque se os pontos estivessem em cada um desses alinhamentos, nós não formaríamos triângulos. Então, qual seria a resposta esperada para nós? Então nós teríamos, a resposta seria 560 do total, menos 40 que não servem, menos 4 também que não servem. Então a nossa resposta, né, compondo aquele raciocínio de todo menos a parte que não serve, vai dar 516 possibilidades de triângulos diferentes. Bacana? Beleza? Portanto, o correto aí seria a letra A. Dúvida nisso aí? Muito... Malu, deixa eu só ver se eu peguei aqui. Vamos lá. No 560, quando você achou que você fez combinação de 16 pontos, então você pegou tipo, todos os negócios e fez 3 a 3, porque um triângulo tem que ter 3 pontos. Isso, 3 pontos. É como se eu estivesse falando assim, Ju, olha, ó, é como se eu estivesse escolhendo. Vamos supor, Júlia, eu faço aqui, ó, eu escolhi esse ponto, esse outro ponto e esse outro ponto. Certo? Isso já é um agrupamento de 3. Beleza. Aí você vai lá e apaga. Ah, o que mais, Maluf? Esse ponto, esse ponto, esse ponto.
Ah, mas esse aí não forma triângulo. Não interessa. Dentro dos 560, eu estou observando todos os agrupamentos de 3 pontos escolhidos. Os que formam triângulo e aqueles também que não formam triângulos. Bacana? Certo? Beleza. Aí, depois, o que a gente fez? Do total de 560, para obter só aqueles que formam triângulos, eu vou retirar aqueles que são alinhados. Então, aonde que eu consigo alinhar 3 pontos? Então, se eu escolher, por exemplo, esse alinhamento em azul, qualquer um desses alinhamentos em azul, na verdade, eu tenho a possibilidade de escolher 3 pontos. Se eu pegar o primeiro alinhamento aqui, ó, que a gente identificou, que é esse cara aqui, ó, eu tenho 4 pontos nesse alinhamento. Então, eu poderia, de quantos jeitos diferentes eu posso escolher 3 pontos aqui, tendo 4? Combinação de 4, 3 a 3. Mas depois eu também vou ter aqui, Júlio, ó, mais 4 pontos. De quantas formas eu posso escolher 3? Também, combinação de 4, 3 a 3. E assim eu faço 10 vezes. Ok? E aí, por último, a gente teria esses alinhamentos que estão em vermelho, que na verdade só tem 3 pontos. Então não dá mais do que um agrupamento. Por isso que eu subtraí 4 aqui no final. Porque cada agrupamento em vermelho já tem 3 pontos e apenas 3 pontos. Então contribui só com um resultado possível. E aí eu faço total menos aqueles que não servem, porque não vão formar triângulos. Aí a gente obtém lá as 516 possibilidades. Beleza, maluco, entendi. Legal, esse exercício é diferente, né? Bem interessante isso aí, bem diferente isso. Eles têm uma criatividade para fazer exercício, né? Tem que ter criatividade para esse negócio, viu? Vamos ver aqui. Ah, tem uma questão muito bacana, mas muito bacana mesmo, que é, na verdade, uma questão de modelagem matemática. Eu vou propor para vocês, já caiu uma série de vezes em vestibular isso aqui, e esse negócio, a galera quando começa a pensar nisso aqui, frita a cabeça. Frita literalmente a cabeça. Então, mas eu nunca sei o que esperar quando você fala que o exercício é bacana. É o seguinte, quer ver? Vamos supor que eu tivesse algarismos, por exemplo, eu quero sempre formar. Deixa eu pensar aqui na maneira como compor isso para vocês entenderem. É isso que eu quero. Eu quero saber com 5 parcelas inteiras. Parcela é o que compõe uma soma, não é? 5 parcelas inteiras. De quantas formas eu posso somar 5 parcelas de tal forma que... Então eu vou somar 5 parcelas inteiras. Maluco. De tal maneira que o resultado seja igual a 10. Essa é a questão. Maluco. Diga lá. Lembra que eu falei que eu tinha um exercício pra te mostrar que eu achei que era diferente? É assim, a tríade x mais y mais z, de forma que a soma desse 30, sendo que nenhum dos 3 podia ser menor que 5. É mais ou menos isso aí, só que muito mais difícil. Então agora você vai entender a lógica que nós vamos usar aqui, você vai conseguir aplicar lá. Vamos ver, eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês pensarem como fazer isso aí. 5 parcelas que eu estou falando, por exemplo, seria mais ou menos uma ideia que seria a seguinte aqui, ó. Tipo x, sei lá, x mais y mais z mais ômega mais alfa. Pronto. São 5 parcelas. E a soma dessas 5 parcelas tem que resultar em 10 unidades. Ah, Maluf, como assim? De repente pode ser aqui, ó. 2 mais 1 mais 3, já deu aqui 5 e 2, né? Mais 2 mais 3. Pode ser isso? Se der 10, deu 10 aqui. 2 mais 1, 3. Mais 3, 6. Mais 2, 8. Mais 3, opa. Aí não pode, né?
2 mais 1, 3, mais 3, 6, mais 2, mais 2. Aí deu 10? Deu. Então, essa soma resultou em 10. Então, as parcelas, por exemplo, poderiam ser x igual a 2, y igual a 1, z igual a 3, ômega igual a 2 e alfa igual a 2. De quantas formas eu posso ter isso? Entenderam? Eu vou contar um segredo para vocês. Um dia eu peguei um exercício desse aí que me deu um nó na cabeça, porque eu comecei a tentar pensar nas possibilidades e compor os resultados um por um. Depois que eu encontrei a solução, pensando em modelagem matemática, me deu raiva de mim mesmo. Ô, Maluf, eu lembro de um negócio, assim, pelo menos na resolução que eu tinha prestado atenção, que era usando o pontinho e o mais da soma. Só que, olha, aí é complicado, porque eu não posso usar 0. Aí o mais não pode vir antes de uma bolinha, não pode vir 2 mais sozinhos juntos. Olha só, você está pensando na ideia do ábaco. E é assim que a gente resolve mesmo. Você pode pensar, você já viu aquele ábaco com as bolinhas? Cada linha tem 10 unidades? Tá, eu não conheço assim, eu tenho a imagem na minha cabeça, mas eu nunca usei. Você tem 10 bolinhas. Cada fileirinha lá do ábaco, né, daqueles araminhos lá, você tem 10 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tá. Ah, tá, entendi. Eu tenho que organizar entre os passos. Nossa, é verdade. Exatamente. Foi isso que eu errei no meu exercício. Você não tem que trabalhar 5 parcelas. Se eu tenho 5 parcelas, por exemplo, aquilo ali poderia aparecer assim para mim, ó. Eu coloco um mais aqui, outro mais, aí seria 2 mais 1. Mais 3, mais 1, 2, 3 aqui. Mais 2. Pronto. Então tem uma parcela aqui. Eu vou ter uma parcela aqui, outra parcela aqui, aqui, né? Mais uma parcela de cá, mais outra aqui, e por final essa aqui, ó. Então eu tenho 5 parcelas. Isso que está aqui no ábaco é equivalente a 2, mais 1, mais 3, mais 2, mais 2. Tá vendo? Ué, então peraí, como é que eu vou resolver isso? Ah, por exemplo, Malu, faz essa aqui então, 0, mais 0, mais 0, mais 3, mais 7. Dá 10? Lógico que dá. Como é que eu vou organizar isso? Eu vou organizar assim, ó. Mais, outro mais, aí eu vou botar as bolinhas lá. 1, 2, 3. Mais um sinal de mais. E vou botar mais 7 bolinhas ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Então vocês estão vendo que eu estou fazendo uma modelagem matemática, transformando um problema em outro. Mas o que é interessante disso? O interessante é que vocês vão observar que agora não interessa se é bolinha ou se é símbolo de soma. Na verdade, eu tenho ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 símbolos. E esses 14 símbolos podem ser colocados em ordens distintas. Em quantas ordens distintas a gente pode colocar permutação de 14 símbolos com repetição de 4 sinais de soma e de 10 sinais de bolinha? Então, tenho 14 fatorial dividido por 4 fatorial, que multiplica 10 fatorial. Então, com isso, eu resolvo de quantas maneiras, com 5 parcelas inteiras, eu consigo obter a soma igual a 10 unidades. Entenderam a ideia?
Ah, e no meu caso, que tinha que ser maior que 5, eu só tinha que eliminar os espaços que não podia ser, né? Exatamente. Aí Nossa, Maluf, eu tô me sentindo tão idiota, eu fiquei tanto tempo naquele exercício. mas é questão de modelagem matemática, a gente encontrar uma forma que seja equivalente. Então aí, ó, 14 que multiplica 13 vezes 12 vezes 11, né? Porque o 10 fatorial já era, dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Bom, 4 vezes 3, 12, com 12 desaparece, 14 dividido por 2 vai dar 7. O resultado seria 7 vezes 13 vezes 11. 7 vezes 13 vezes 11 vai dar 1001. Então, o total seriam 1001 formas diferentes de desenvolver essa soma, de tal maneira que o resultado vai ser sempre igual a 10 unidades. Gostaram dessa questão? Nossa senhora. É da hora isso aí. Bacaninha, Porque, né? tipo, se você não sabe fazer com esse negócio de bolinha em soma, não tem como se fazer. Eu tava tentando aqui fazer, tipo, por eliminação, tentando tirar sempre que o mais vem na frente, só que não dá pra você fazer isso. Uhum. Com certeza. Olha uma questão interessante aqui, não é o caso da turma de vocês, né? Essa aqui eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. FUVEST sempre é interessante, né? Gente, esse tipo de questão vocês têm que realmente resolver exercício. À medida que vocês vão resolvendo, vão ficando cada vez melhor. Olha que legal essa aqui. Aí ele fala justamente em uma classe, né? Com uma certa quantidade de alunos, 9 alunos, todos se dão bem. Com exceção de Andréia, que vive brigando com o Manuel e com o Alberto. Nessa classe será constituída uma comissão de 5 alunos com a exigência de que cada membro se relacione bem com todos os demais. Quantas comissões podem ser formadas? Faz essa aí para nós, vamos ver. Esse assunto é muito bacana, né? Não. Quem que vocês tinham que tirar aí? Vamos dizer assim, das comissões, na verdade. A Andréia vive brigando com o Manuel e com o Alberto, né? Então não pode ter comissão com a Andréia e o Manuel e não pode ter comissão com a Andréia e o Alberto. O resto, sem problema. Concorda comigo? Então vocês vão achar primeiro o total de comissões e retirar aquelas que não podem acontecer. Beleza? Como é que a gente faria isso? Bom, para achar o total, por exemplo, o que a gente poderia fazer aqui? Combinação de 9, 5 a 5. E por que eu estou usando combinação nesse caso? Porque pra você escolher uma comissão, você tem que escolher os membros. Isso, é escolher. Então, se é escolher, logicamente a ordem não interessa. Então, isso aqui vai dar 9 fatorial dividido por 9 menos 5, 4 fatorial, que multiplica 5 fatorial. Se a gente for desenvolver essa operação, aí como é que ficaria isso? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, dividido isso tudo por 4 fatorial, que multiplica 5 fatorial. Dá para simplificar isso ainda. Esse 5 a gente desaparece. Aí vai ficar lá, ó, desenvolvendo 9
vezes 8, vezes 7, vezes 6, dividido por quanto? Por 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, né? Bom, 4 vezes 2 dá 8, com 8 desaparece. 9 dividido por 3 dá 3. A gente chegaria, então, em uma expressão que seria 3 vezes 7 vezes 6. Então, vai dar 126 ao todo. Eu teria aqui igual a... O resultado seria 126, dessa maneira. Tá, isso levando, inclusive, aquelas comissões em conta em que a Andréia e o Manuel estão presentes, em que a Andréia e o Alberto estão presentes, ou que os três estão presentes. Então, eu vou ter que retirar desses 126 aqui as comissões em que estão Andréia e Manuel. Beleza? Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer assim, né? Vamos simplificar aqui, ó. Então, eu vou retirar as comissões que tem Andréia e Manuel. Quantas delas tem? Bom, aí eu teria que pensar no seguinte. Aqui está a comissão de 5 alunos, certo? Aqui já tem Andréia e tem Manuel. Para formar essa comissão, eu preciso de mais 3. E a ordem nem interessa, porque senão eu não vou ter 5. Então, dos 9 alunos, o que aconteceu? Dos 9 alunos, eu já tenho 2 escolhidos, sobraram 7. Então, aqui seria combinação de 7, 3 a 3. Ah, Maluf, mas às vezes aqui também vai vir o Alberto. Ele não serviria, não tem problema. A gente não vai retirar ele 2 vezes. Tem que tomar cuidado exatamente com isso. Aqui eu vou levar em consideração a situação em que o Alberto também está presente. Bacana? Então tá. Se eu fizer agora Andréia e Alberto, o que vai acontecer? Aí eu teria lá Andréia, Alberto e eu preciso de mais 3 pessoas. De novo, eu vou fazer combinação de 7, 3 a 3. E aqui também vão ter casos em que o Manuel vai aparecer. Por final, o que eu vou ter? Aí, logicamente, eu vou encontrar aqueles em que eu tenho Andréia, Alberto e Manuel. Ah, show de bola. Como que ficaria isso? Então, eu vou ter aqui Andréia, Alberto e Manuel. Vão sobrar, ou vão faltar, melhor dizendo, 2. E aí eu tenho, se eu já tenho 3, dá ao todo 9, combinação de 6, 2 a 2. Bacana? Show de bola. Então, olha que legal. FUVEST é sempre FUVEST. O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, vou calcular cada um deles, né? Então, teria uma situação, por exemplo, como essa aqui. Combinação de 7, 3 a 3 vai dar... Combinação de 7, 3 a 3 vai ser 7 fatorial sobre 7 menos 3, 4 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Se a gente for desenvolver isso aí, então, vai ficar igual a quem? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial vezes 3 vezes 2 vezes 1. Daí vai ficar, a combinação de 7, 3 a 3 vai ser... Simplifica esse cara com esse, o 6 também desaparece. 7 vezes 5, 35. Show de bola. Agora vamos calcular combinação de 6, 2 a 2. Combinação de 6, 2 a 2 vai dar 6 fatorial sobre 6 menos 2, 4 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Combinação de 6, 2 a 2 vai ser 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial, que multiplica 2 vezes 1. Simplifica, 30 por 2, então combinação de 6, 2 a 2 vai dar 15. Então presta atenção no que eu vou falar para vocês. Existem 15 comissões em que os 3 aparecem juntos. Bacana? Beleza? 15 comissões em que os 3 aparecem juntos. E existem 35 comissões em que Andréia e Manuel aparecem, e mais 35 em que Andréia e Alberto aparecem. Legal? Só que a conta que eu vou fazer para determinar a resposta esperada
a resposta esperada vai ser o total, 126. Menos quem? Menos 35. Menos 35. Só que quando eu subtraio aqui, eu estou retirando 2 vezes as comissões em que os 3 aparecem juntos. Aí eu venho e somo 15. Para devolver esse número exatamente ao total de possibilidades. Se a gente for fazer essa continha, quanto é que vai dar isso? 126 menos 70 mais 15. O resultado vai ser 71 comissões, para que não hajam brigas entre eles. Esse raciocínio é muito interessante. Não é à toa que é da FUVEST. Entenderam, gente? Então aqui, ó, 126 é o total de comissões. Dessas 126, 35 aparecem Andréia e o Manuel, em outras 35 aparecem Andréia e Alberto. Mas quando eu faço combinação de 7, 3 a 3, em alguns desses resultados também vai aparecer quem? Vai aparecer o Alberto, e aqui também vai aparecer o Manuel. Então, se eu subtrair 2 vezes 35, eu vou estar subtraindo os casos em que os 3 aparecem juntos 2 vezes. Por isso eu somei no final 15, porque eu devolvo aquela condição, aquela quantidade que na verdade foi retirada 2 vezes do total de agrupamentos. Tá claro isso aí? Beleza, Mauro. Beleza isso? Moçada, show de bola. A análise combinatória é realmente muito bacana. Precisa de treinar, dedicar, resolver exercício para realmente dominar esse negócio. Tá certo? É raciocínio lógico, pura e simplesmente. Ok?